Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para dar sequência no nosso módulo preparatório. Hoje, dia 1º de junho de 2025, domingão, 2h30 da tarde, domingo abençoado. Damos sequência sempre agradecendo a Deus, agradecendo aos nossos irmãos ligados à luz, que tanto nos inspiram, nos protegem, nos instruem para que, nesse momento, o melhor que há em mim, o melhor que há nessa conexão, possa ser entregue a vocês. Beleza? Vamos dar sequência hoje com o tema Dinâmica da Mente e Iluminação Espiritual. Então, lembrando a vocês que este tema ele estava mais para frente no nosso cronograma previsto, acabei antecipando ele para poder melhor encaixar as conversas que estamos tendo, certo? Lembrando que anteriormente nós vimos que Jesus Cristo acaba sendo aqui para nós, independente de religião, independente da linha que cada pessoa segue, mas ele pode ser visto como um exemplo de um modelo ao qual podemos seguir e nos inspirar nessa jornada nossa do autoaperfeiçoamento, certo? Nós vimos também que, como modelo arquetípico, a consciência crística também traz para nós, à medida que nós vamos nos conectando a ela, a esse modelo arquetípico da consciência crística, traz para nós estímulos a nível mental, a nível emocional, a nível comportamental, né? De modo a reconfigurar as nossas energias para que nós possamos avançar nessa jornada do autoaperfeiçoamento. Então, hoje, a ideia é a gente entrar na temática de que, sendo esse o nosso modelo, um exemplo, um norte a ser seguido, e sendo o nosso desejo de materializar em nosso interior e em nosso exterior essas transformações, por que muitas vezes nós não conseguimos? Não adianta, em outras palavras, não adianta simplesmente desejar ter mais dinheiro. Muitas vezes nós não conseguimos materializar esse fato em nossa vida. Não adianta nós desejarmos tratar os outros melhor ou sermos pessoas melhores. Muitas vezes algumas coisas acontecem que acabam nos desvirtuando ou acaba atrapalhando a materialização desses resultados. Então, na aula de hoje, a gente entra nesse tema da dinâmica da mente para poder entender melhor quais são os modelos e quais são os elementos ali intrínsecos que precisam ser trabalhados, que precisam ser esclarecidos, que precisam ser transcendidos para que esse nosso desejo, de fato, possa ser materializado, para que o nosso desejo, de fato, seja a natureza em nosso coração, ou seja, algo natural em nosso coração, para que o exterior seja apenas uma expressão daquele nosso interior. Então, passando o slide aqui para darmos sequência. Pessoal, na aula de hoje a gente vai ver sobre questões da mente. Então, no caso aqui, foi dividido em mente consciente, mente subconsciente e mente inconsciente, sendo esse o primeiro tópico. Depois a gente vai falar um pouquinho dos sistemas de crenças, um pouquinho de sombras psicológicas, depois a iluminação espiritual e o Reiki no caminho da iluminação espiritual. Lembrando a vocês que esse curso ele foi desenvolvido para ser complementar ao curso de Reiki. Por isso a gente acaba encaixando aí, vocês vão ver, o Reiki em um ou outro tema, em um ou outro slide. Perfeito? Dando sequência.
primeiro tema que a gente vai entrar, que é a mente consciente, mente subconsciente e mente inconsciente, eu quero esclarecer para vocês 2 pontos importantes aqui. Quando a gente fala nessa questão da mente, do jeito que ela está descrita aí, consciente, subconsciente, inconsciente, e principalmente aqui, ó, dentro desse... vocês não estão vendo meu mouse. Dentro desse contexto, esse slide ele foi inspirado no modelo de mente do Gerald Ken. Então, é um modelo que vocês podem encontrar estudando PNL, e a gente acabou adaptando a nossa maneira, acabamos nos inspirando no modelo de Gerald Ken e adaptando a nossa maneira. E aqui do lado, essa figura, essa imagem do cérebro, ele pode ser encontrado nos estudos da teoria trina do cérebro, na teoria do cérebro trino de MacLean. Então, a ideia aqui, pessoal, não é acertar na mosca as linhas de raciocínio a respeito da mente e muito menos do funcionamento do cérebro. Mas a gente tentou se inspirar nos modelos mais conhecidos para poder trazer para vocês um norte daquilo que nos parece um bom caminho nesse entendimento. Então, a teoria trina do MacLean está sendo rediscutida, principalmente na neurociência. O modelo de mente consciente, subconsciente, consciente do Gerald Ken está sendo também revisto a partir de simplesmente mente consciente e inconsciente. Então, a ideia aqui não é trazer para vocês uma verdade absoluta sobre o tema, mas um norte. E aí, quando a gente entra nessa primeira parte de mente, é importante a gente entender que a parte mais primitiva que nós temos, pelo menos aquela que hoje em dia é mais aceita, que é o cérebro reptiliano, e eu já vou trazer para vocês aqui, ó, o cérebro reptiliano é esse mais escurinho aqui, tá vendo? Mais ou menos essa parte aqui. Essa parte da nossa estrutura biológica, ela é responsável pela preservação da espécie. E antes de eu dar sequência, eu lembrei de um ponto importante. Aqui para nós, a mente, ela não é um subproduto do cérebro. Dependendo da linha de raciocínio que for ser seguida, dependendo do modelo de estudo que for ser seguido, eles podem trazer a mente como um subproduto do cérebro. Isso implica que, se o cérebro parou de funcionar, a mente se perde. Não é isso que a gente acredita. E não é isso que, de fato, a realidade nos mostra. A mente, eu diria, para facilitar aqui o contexto, que ela é um subproduto da consciência. E ela está sincronizada com o nosso cérebro. Então, hoje em dia, é fato, e é possível perceber isso por si mesmo, que nós temos o cérebro biológico, mais para frente eu vou falar do paracérebro, que é o cérebro do corpo astral ou corpo emocional, que são meios, corpos, que são meios que a nossa consciência utiliza para poder experimentar uma realidade em específico. Para ela poder experimentar, se comunicar, interagir com essa realidade biológica, a nossa consciência utiliza esse corpo biológico, como esse nosso cérebro biológico. Quando a consciência vai experimentar, por exemplo, a próxima realidade, a realidade astral, em qualquer um dos subplanos, ela utiliza do paracérebro. A gente chama paracérebro porque para é um prefixo que significa além de. Então, estando encarnado aqui na matéria, a próxima frequência, né, a frequência astral, ela está além
desta realidade. Então, a nossa consciência também pode utilizar do nosso cérebro astral para poder desenvolver e para poder experimentar ali a realidade. Isso é um assunto para depois, estou adiantando aqui para vocês. Então, isso é um fato, a gente, em desdobramento anímico, é capaz de observar tudo isso, e também, através de equipamentos, a gente consegue fazer essas leituras, essas checagens frequenciais. Por tudo isso e muito mais, que não é o caso, a mente, ela, para nós, não é um subproduto do cérebro. O cérebro, à medida que esse cérebro biológico se desligar, né, à medida que ele encerrar suas atividades, a mente continua existindo, a partir agora de uma outra estrutura quântica, ou uma outra estrutura atômica. Mais para frente eu vou comentar disso. Então vamos lá. A parte mais primitiva desse cérebro biológico, pelo menos o que é aceito hoje, é o complexo R. Complexo R, que é aquele marronzinho mais escuro ali embaixo, que também é chamado de cérebro reptiliano, e reptiliano porque ele é responsável pela preservação da espécie. O que significa isso? Ele acaba trabalhando de maneira instintiva para garantir a nossa sobrevivência. Então, é um cérebro que geralmente ele está em luta e fuga. Veja bem, para ficar mais claro, quando os nossos ancestrais moravam na selva, ou quando os nossos ancestrais eles acabavam interagindo de uma maneira mais intensa com animais selvagens, era natural esse instinto de sobrevivência. Por quê? Se eu estou lá no meio da selva, em situações de perigo, de risco, com potencial ali para morte o tempo todo, e aí eu escuto um barulho, pensem bem nisso, eu escuto um barulho. Se eu tiver que pensar a respeito desse barulho, o que será que é? Uma onça? Um leão? Uma cobra? Algo que eu deva temer? Algo, não, não é nada disso. Se eu tiver que raciocinar a respeito disso, em 2 segundos eu já fui atacado e eu já perdi minha vida, certo? Então, o cérebro primitivo, esse complexo R, ele, em questão de instantes, ele já dispara no nosso corpo toda uma nova estrutura eletroquímica para que a gente não precise pensar e que para a gente, opa, vou tentar de novo, para que a gente não precise pensar e que nós possamos rapidamente já ter uma atitude, um comportamento, uma decisão. Poxa, escutei barulho, pumba, já disparo, correndo, preservando, independente do que aquele barulho signifique, preservando a minha vida. Depois eu posso parar um pouquinho, questionar, entender ali o que está acontecendo, ou de repente reflexo muito rápido, deu perceberam em relance algo se aproximando de mim e eu já ter outro tipo de reação, por exemplo, de defesa ou, por exemplo, de ataque. São reações reativas, na qual primeiro eu reajo e depois eu paro para pensar o que está acontecendo. Então, do ponto de vista de preservação, faz todo sentido isso. Esse cérebro, se a gente não trabalhar de maneira consciente no nosso interior, ele está programado para funcionar no dobro da velocidade de tempo do que o neocórtex. O neocórtex, que é essa parte aqui, ó, mais recente. Neo que vem de novo, né? O novo córtex. Esse neocórtex, ele é responsável pela nossa parte de raciocínio lógico, raciocínio dedutivo, é quando eu vou parar para pensar a respeito das coisas, vou refletir, vou levar o meu dia a dia a partir minhas tomadas de decisão, algumas delas, a partir das reflexões e linhas de raciocínio
proveniente do neocórtex. É ele que nos diferencia dos outros animais. Só que, naturalmente, o complexo R, o cérebro reptiliano, ele atua no dobro da velocidade do tempo do neocórtex. E isso começa a explicar, muitas vezes, o porquê que temos reações reativas e depois nós nos arrependemos, não é? Muitas vezes é aquele bateu, levou. Muitas vezes a gente, pumba, dá primeiro o soco na pessoa, pumba, passa o facão na cabeça, e aí depois a gente vai se arrepender, depois a gente vai refletir meu Deus, o que eu fiz, né? Naquele momento, eu estou trazendo exemplos mais intensos, né? Mas é aquele momento que a gente vai ofender o outro primeiro, aquele momento que a gente vai xingar primeiro, e aí depois vai ficar arrependido do que falou, a gente vai elevar o nosso tom de voz, a gente vai atacar o outro de inúmeras maneiras, seja verbalmente falando, seja através de postura, atitudes, né? Vou estufar o peito, vou parecer um pouco maior, um pouco mais forte do que eu sou. Tudo isso está ligado à preservação da espécie. Só que hoje em dia, vocês hão de convir comigo, hoje em dia, morando numa sociedade entre aspas, que se diz civilizada, mas numa sociedade que tem uma estrutura de cidades urbanas, cidades que têm certa proteção frente ao que nós encontrávamos na nossa ancestralidade na selva. Hoje não temos nas cidades, por exemplo, o perigo de à noite ter um leão, de ter ali um animal selvagem me atacando. Nós temos o conforto e a segurança de ter um lar, uma casa para nos abrigar, seja essa casa confortável ou elitizada ou não, mas temos a possibilidade de experimentar um lar com proteção de paredes, de teto. Nós temos um monte de estrutura que foi criada para nos abrigar, para nos proteger, para nos trazer segurança. Porém, o nosso interior não foi amadurecendo conforme essa estrutura que a civilização veio nos trazendo. Ainda hoje, nosso cérebro reptiliano se utiliza dessas reações reativas como se nós estivéssemos na selva daquele momento. Mas com quem hoje que eu vou me defender? Ou de quem que eu vou me defender? Muitas vezes nós nos defendemos das pessoas que mais gostamos ou que mais queremos ao nosso lado. Nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos avós, os nossos amigos, a nossa família consanguínea, seja ela primos próximos, primos mais distantes. Nós nos defendemos do nosso chefe, nós nos defendemos de inúmeras maneiras, em inúmeras situações, de inúmeras pessoas que não necessariamente representam risco à nossa vida. Não necessariamente estão trazendo um risco de morte para nós naquele momento. Mas é assim que tudo acontece. E a ideia desse tema é trazer os elementos que estão envolvidos em tudo isso. Então, voltando um pouquinho aqui, eu falei um pouco do cérebro, mas encaixando isso aí mais ou menos nesse modelo, no modelo de mente, nós temos então a nossa mente inconsciente. A nossa mente inconsciente, ela é representada pelo nosso sistema imunológico, pelo nosso sistema autônomo. Olha que legal. A natureza perfeita como acaba trazendo para nós, e ela está envolvida ali com o cérebro reptiliano, né? Se a gente for fazer um paralelo ao cérebro, a nossa estrutura, a nossa natureza é perfeita, porque essa nossa natureza acaba trazendo reflexos ou acaba trazendo orientações para o nosso corpo
sem que nós precisássemos pensar a respeito disso. Por exemplo, eu não preciso pensar para continuar respirando. Se eu quiser fazer uma respiração consciente, tudo bem. Agora, caso contrário, seguindo o dia da maneira natural ao qual os eventos acontecem, a qual a vida acontece, eu não preciso parar para respirar. Eu não preciso parar para pensar ou para dar um comando para que o meu coração continue batendo. Eu não preciso parar para pensar ou dar um comando para o meu estômago, meus rins, para vários órgãos do meu corpo, para que eles continuem trabalhando e trabalhando do jeito que trabalham. Então, tem uma parte da nossa natureza que é responsável por isso. E essa é a beleza. Essa parte está ligada ao cérebro reptiliano, parte disso. E na questão da nossa mente, seria a nossa mente inconsciente, que atua tanto no nosso sistema nervoso, como autônomo, e o sistema imunológico. Por isso, se partes em nós não está bem, e vai ter uma aula a respeito disso, nossa imunidade cai, certo? A visão sistêmica, a visão holística, acaba facilitando neste momento para a gente entender quais são as variáveis envolvidas nessa nossa programação existencial. Dando sequência, temos então a nossa mente subconsciente. A nossa mente subconsciente, ela é responsável pela memória de longo prazo. Memória de longo prazo, pessoal, se vocês forem estudar por aí, vocês vão ver vários pesquisadores trazem que o que de fato acaba, qual a palavra, armazenando em nós uma memória de longo prazo é a intensidade de vínculo emocional que é registrada em uma situação na nossa vida. Então, através da emoção é que nós registramos uma memória de longo prazo. E a parte responsável por orquestrar estas questões de memórias emocionais, né, na nossa vida, é a parte do cérebro, aquela que está vermelhinha. Aqui é o sistema límbico. Esse sistema límbico, que também os outros animais possuem, é responsável pela parte das emoções. Essas emoções, elas podem estar ligadas a uma orientação positiva ou não, trazendo para nós, então, um imprint de algo que nos leva a experimentar prazer ou de algo que nos leva a experimentar sofrimento. Por isso eu não posso, e eu disse no começo, vou ser redundante aqui, simplesmente distribuir ou dividir a nossa mente por fragmentos isolados ou separados, assim como o nosso cérebro, por fragmentos ou estruturas separadas ou isoladas, porque elas estão em contato, se comunicando, elas acabam interferindo uma nas outras. É como se fosse uma matiz de uma nova cor sendo se formada. Eu descarrego uma cor primária aqui, outra cor primária aqui, e em um determinado momento, quando eu começo a misturá-las, vai tendo uma transição até que uma nova cor se forme. E assim é. O sistema límbico acaba se correlacionando com o cérebro primitivo complexo R, assim como o complexo R acaba tendo partes ali no sistema límbico, dependendo do assunto que a gente for conversar. Mas eles têm uma linha de frente que cada um traz para si. Então, no caso do sistema límbico, as emoções que podem trazer imprints de prazer ou de sofrimento. E quem é o responsável nessa questão de prazer e sofrimento? Por estimular comportamentos de proteção na nossa vida. É o complexo R. Então, quando ele percebe, por exemplo, que eu estou, isso é tudo de maneira inconsciente, entrando em uma situação de perigo, como assim perigo? De repente, foi registrado em mim uma memória traumática de sofrimento e quando estímulos
parecidos ou equivalentes com aquela memória que foi registrada acontecem novamente na minha vida, por exemplo, foi registrado lá na minha infância, quando eu era criança, os meus pais que deveriam me proteger ou que deveriam prestar proteção para que eu pudesse evoluir ou para que eu pudesse me desenvolver de uma maneira segura. Em determinado momento, eu acabo percebendo que faltou essa proteção. E isso eu não estou falando perceber de maneira consciente. Estou falando de um bebê, de repente, uma criancinha que ainda não aprendeu a falar, ela registra um sentimento ali de falta de proteção, de medo, de insegurança frente a qualquer motivo, e isso não quer dizer que essa situação aconteceu, quer dizer que ela interpretou dessa maneira e aí registrou essa memória traumática. Então, se nesse exemplo estava ligado a um padrão de comportamento e associado com um tom de voz, se essa criança, à medida que ela crescer, ela não olhar para esse problema, procurar essa raiz para tratá-la e transcendê-la, quando outras pessoas se comportarem de uma maneira semelhante ao que foi registrado, ela entrará em estado de defesa. E por mais que outras pessoas que estão de fora olhando não entendam, esse é o padrão. E a pessoa que não está lúcida a isso, ela também não entende o porquê que ela tem algumas reações, mesmo quando ela não gostaria de ter. Então aqui a gente começa a esclarecer. A mente subconsciente também diz respeito às questões dos hábitos. As emoções a gente já falou. A questão da autopreservação ligada ao cérebro reptiliano e a ociosidade. Essas questões dos hábitos, elas são extremamente importantes de serem analisadas, discutidas e revistas por aqueles que querem evoluir consciencialmente falando, que querem evoluir em sua reforma íntima, que querem evoluir na sua atividade espiritual. Porque muitas vezes nós, por hábito, nos mantemos presos em padrões que não nos levam a prosperar. Quando eu falo prosperar, eu estou falando prosperar de acordo com a essência que foi trazida nas aulas anteriores. Por exemplo, melhorar a saúde física, melhorar a saúde mental, melhorar a saúde emocional. Nada que esteja bom que não possa ser melhorado, vamos lembrar disso. Melhorar a renda financeira, melhorar o convívio, melhorar os relacionamentos, melhorar o lazer, melhorar os estudos, melhorar o intelecto, melhorar como pai, melhorar como mãe, melhorar como tio, como tia, melhorar como filho, melhorar como empregado, melhorar como patrão. É amplo. Então, prosperidade abrange tudo na nossa vida. E muitas vezes, o que nos distancia de alcançar prosperidade em algum cenário está diretamente associado com os hábitos que nós temos. São padrões que nós temos repetido tanto em ambiente familiar como em sociedade. Por exemplo, a maneira com que os meus pais me criaram no ambiente familiar e que é totalmente diferente da maneira com que os pais do meu amiguinho criaram ele e que foi colega de escola e que tem, por exemplo, o mesmo patamar social, questão de renda financeira. A maneira que um ambiente familiar aconteceu e a maneira que o outro ambiente familiar aconteceu acaba nos colocando na repetição de certos hábitos e padrões que acabam nos levando a experimentar certos resultados em nossa vida. Então, eu posso experimentar um resultado no relacionamento conjugal melhor ou menor ou pior do que o do meu amigo.
eu posso experimentar, em função dessa estrutura, desse seio familiar, eu posso experimentar condições de saúde mais prejudicadas ou melhores do que a do meu amigo, em função desses hábitos que eu aprendi no seio familiar. Hoje em dia, já está mais do que claro para todos e provado pela ciência de que não existe o determinismo genético, assim como se assim como se qual é a palavra, gente? Assim como se era sugerido antigamente, assim como se acreditava, era isso que eu queria usar, antigamente. O determinismo genético caiu por terra quando a ciência começou a estudar e entender o fator epigenético. E isso vale para tudo, isso pode ser espelhado para tudo em nossa vida, desde a questão das plantas, desde a questão dos animais, como em nós, no nosso dia a dia, na nossa saúde, nos resultados que temos em nossa vida. A epigenética, ela vai estudar os padrões familiares. A epigenética está anterior, à genética. A genética vai trazer para nós genes que estão ativos ou silenciados, e dentro desse pacote, genes que nos trazem predisposição para alguns eventos. Predisposição à diabetes, predisposição ao câncer, predisposição à obesidade, predisposição à calvície, predisposição a uma série de fatores, mas vejam bem a palavra, predisposição. Isso não determina o resultado que eu vou ter, mas isso diz que se eu não mudar alguma coisa em minha vida, e esse alguma coisa é epigenética, se eu não mudar os padrões familiares que eu venho repetindo, a chance é grande de que eu materialize os mesmos resultados que eu vejo em minha família. Tantos resultados de perda de saúde, como resultados de ganho de saúde. Então, essa questão é importante de se entender. Onde vocês vão conseguir explorar mais esse tema? Na medicina integrativa. Na medicina convencional, próxima aula vai ser sobre paradigma. A gente vai falar disso. A medicina convencional trabalha com outro paradigma, com outro olhar sobre causa e efeito. A medicina integrativa, como o nome já pressupõe, ou como o nome já acaba nos instruindo, ela tem uma visão integrativa, sistêmica, de vários elementos que contribuem para a materialização de um resultado, de vários elementos que são consequência que são consequência de determinadas ações na manifestação de um resultado. Então, a epigenética vai mostrar para mim, no meu ambiente familiar, como as pessoas se tratavam, qual era o modelo de relacionamento entre casal, entre marido e mulher, que vai me nortear, ou que vai me inspirar, ou que vai me estimular para que eu repita esses padrões. Não necessariamente precisam ser dos meus pais esses modelos, mas eu posso me inspirar, por exemplo, no modelo conjugal dos meus avós, repetir os padrões dos meus avós, ou se não repetir os padrões dos meus pais. Quando eu falo em padrões, olha que legal, quando nós estamos vivendo de maneira automática, de maneira inconsciente. Se por um lado eu tive uma família que foi muito radical, muito firme, muito rígida, muito severa, naturalmente, e eu não vou falar que isso é regra, mas naturalmente eu vou tendenciar a ser mais frouxo, mais solto,
no tratamento com os meus filhos. Principalmente se eu tiver no meu coração que a rigidez com que os meus pais me trataram, que a seriedade e a severidade que eles me trataram, não me trouxeram bons frutos. Se eu tiver isso no meu coração, naturalmente eu vou escolher fazer o oposto. E aí os meus filhos poderão ser criados de uma maneira muito solta. Essa maneira muito solta, que é o contraponto da balança, porque eu estou pendulando no oposto, aqui tinha muita rigidez. Aqui tem muita soltura. Não é o meio do caminho, não é o ponto de equilíbrio. Mas naturalmente nós tendemos a ir para o polo oposto. Provavelmente os meus filhos sentirão muitos problemas e carregarão no interior no interior deles que muitos dos problemas que eles viveram foi em função de uma criação muito solta. Faltou um pouco ali de orientação, um pouco de disciplina, um pouco de regra. Na hora deles criarem o filho deles, possivelmente eles já vão firmar a mão novamente na rigidez. Talvez não necessariamente na rigidez com que os meus pais me criaram, se eu colocar numa régua, o que seria aqui, mas talvez numa rigidez aqui um pouco mais resiliente, com um pouco mais de tolerância, mas mesmo assim ainda está no polo oposto, ainda está em um cenário de ainda está num cenário de radicalismo, ainda não está no caminho do meio. Então, os meus netos, os filhos dos meus filhos, neste caso, terão, possivelmente, o mesmo padrão que eu tive na minha criação. Olha só, vai se repetindo de avó para neto, de neto para os seus netos. Isso é muito visto, isso não é regra, não necessariamente assim que acontece, mas a gente pode perceber que nós herdamos muitas coisas dos nossos avós. E isso é muito estudado na constelação familiar. Então, a constelação familiar, dependendo de como eu olho para ela, dependendo de como eu estudo para ela, como eu estudo ela, e eu vou ressaltar aqui, fazendo um parêntese, que eu já trouxe anteriormente, mas vale a pena reforçar. A técnica em si, a ferramenta em si, ela é neutra. O profissional que vai trabalhar com essa ferramenta, ele sim pode utilizá-la com o potencial positivo que ela tem, ou pode, por qualquer maneira que seja, acabar distorcendo ela. Então, estou falando isso porque tem consteladores e consteladores. Não necessariamente porque a pessoa trabalha com constelação que ela vai ser um bom profissional. É sempre bom a gente resgatar e a gente se orientar pelo canal raiz da técnica, tá? No caso do Reiki, o Mikao Usui, no caso do modelo de mente aqui, o Gerald Klein, no caso do cérebro trino, o MacLean, e por aí vai. Na constelação é a mesma coisa, nas outras técnicas é a mesma coisa. Então, a constelação, eu posso olhar ela com um ponto a mais para autoconhecimento, para eu entender como as coisas estão se ligando, encaixada, como os padrões estão sendo formados, para eu transcender ou quebrar esses padrões e transcender aquilo que de maneira inconsciente vem me impulsionando para os resultados que eu tenho obtido em minha vida, me impulsionando nos padrões de comportamento, me impulsionando nas tomadas de decisão. No próximo slide a gente vai ver um pouco melhor sobre isso. Sendo assim, hábitos que nós carregamos em ambiente familiar, sejam esses modelos de tratamento, modelos ou referências de como a vida em casal
ela é feita. Então, se eu tive pais que brigavam muito, pais, por exemplo, que tinham muito conflito, que aumentavam muito o tom, que eram agressivos, isso tudo causa determinado efeito em mim. Se eu tive pais, por exemplo, que nunca brigaram, e não quer dizer que isso é bom, o Augusto Cury fala muito disso, pessoa que nunca vivenciou um atrito, e atrito é diferente de briga, mas pessoa que nunca vivenciou um atrito, opa, liga um alerta, tem algo de errado aí. Em algum momento, tudo isso virá à tona e poderá ser uma catástrofe. Então, se eu tive pais, por exemplo, que de um lado estavam no polo do conflito, ou se eu tive do outro lado, no polo contrário, ali da falta de atrito, tudo isso repercutirá de maneira diferente em mim. Se eu tive pais ali que na criação tinham equilíbrio, se atritavam, mas resolviam fazer a mesa redonda na família, no sentido de comunicação, alinhamento de postura, regras claras, um pulso firme, mas também uma resiliência carregada de carinho, de afeto, de compaixão, esclarecimentos de todos os tipos. Isso gerará em mim outros estímulos. Se eu tive no meu seio familiar um determinado tipo de alimentação, minha família, por exemplo, é italiana, então tinha muita massa, tinha muita coisa feita de trigo, tinha muita bebida no meio, tinha. Não, eu vim já de uma família que era oposta disso. Tratava a alimentação com o máximo de cuidado possível, pensando que os alimentos acabam repercutindo no nosso padrão de saúde que a gente experimenta. Vamos supor, se essa família veio dessa linha de raciocínio, olhava com profundidade em como o alimento era produzido, na origem dele, na rastreabilidade, questão de agrotóxico, um balanço nutricional, questão da gordura, como encaixa a gordura animal ali como base de fonte de energia, dentre outras coisas, equilíbrio, isso já vai trazer outros estímulos para mim. Que eu acabo entrando nesse meio, e nesse meio que eu entro, eu vou aprendendo e repetindo. A criança, vocês sabem melhor do que eu, a criança aprende por repetição. Ela vai observando, no começo ela é muito observadora e começa a repetir aquilo que ela observa. Então ela observa a maneira com que as pessoas se tratam, ela observa a maneira que as pessoas comem, o que as pessoas comem, ela observa tudo que está acontecendo, a rotina, ela observa a maneira com que o trabalho acontece, os vínculos, posturas e padrões que os pais trazem, o pai traz, a mãe traz. Ela acaba trazendo tudo isso para dentro de si e vai se repetindo. Então, em algum momento da vida, isso acaba tendo uma influência extremamente importante. Lembra, eu estou falando de epigenética ainda. Extremamente importante quando eu começo a pesquisar e a refletir sobre resultados comuns ou padrões comuns em família. Minha família, um exemplo, morreu e vem morrendo de câncer. Então, esse será o meu fim? Não. Guilherme, mas eu fiz um exame, um exame genético e apareceu que eu tenho predisposição também ao câncer e a minha família tudo é desse jeito. Tudo bem. Na epigenética, a gente vai ver quais são os hábitos e padrões que sustentam esse gene que tem predisposição ao câncer. Se eu mudar tudo isso e exigirá esforço da minha parte, se eu mudar esses padrões, eu vou mudar o resultado. Então é preciso entender, investigar.
Estou trazendo tudo isso porque está ligado aos hábitos. E olha onde esses hábitos estão encaixados no modelo de mente. Estão encaixados na mente subconsciente. A mente subconsciente, ela está registrada na preservação da espécie, na autopreservação. A mente subconsciente, ela trabalha... Nossa, minha perna não estou achando uma posição. Aí. Ela trabalha de maneira a nos estimular padrões de resposta rápida. No nosso dia a dia, muitas vezes, as nossas escolhas estão sendo realizadas pela mente subconsciente, porque ela já está viciada em determinados padrões, principalmente quando essas escolhas são rápidas. Agora, imagina no dia a dia, você como patrão, você como funcionário, você que precisa tomar várias escolhas, você que traz como referência pontos importantes que poderão ser cruciais na mudança de vida que você almeja. Tem pessoas que estamos no domingo aqui gravando essa aula para vocês e eu não estou nem sendo remunerado por isso, mas estou aqui no domingo. Tem pessoas que no domingo não vão trabalhar de jeito nenhum, não querem estudar de jeito nenhum. O que estão fazendo com o tempo livre, muitas vezes tem relação direta com esses hábitos que elas aprendem em família. Se a gente não parar para questionar isso, dificilmente nós vamos mudar os resultados que estamos tendo no nosso dia a dia. E a mente consciente, ela é a memória de curto prazo. É a parte responsável pela visão analítica, pela força de vontade, pelo raciocínio lógico. Essa mente consciente, e eu já mostrei ali, que está representada no cérebro, né? Ela faz o paralelo com o neocórtex. Ela é a parte que nos difere do resto dos animais, na qual nós vamos trabalhar com intuição, na qual nós vamos refletir a respeito das nossas ações. Só que, naturalmente, na nossa formação biológica, ela acaba tendo um tempo de resposta inferior ao complexo R. O complexo R, conforme eu disse, trabalha no dobro da velocidade do tempo do neocórtex. Então, para que as minhas escolhas, as minhas atitudes, os meus comportamentos sejam de fato meus e não respostas aos traumas e às dores que eu carrego, para que seja meu, coerente com aquilo que eu almejo, é preciso exercitar o neocórtex. É preciso exercitar essa linha de raciocínio que a gente tem no dia a dia, refletir a respeito. É preciso ir transcendendo os pontos dissonantes que a gente carrega no nosso coração. Isso é inevitável. Isso é uma obrigatoriedade se eu quero agir mais, pensar mais, responder mais, me comportar mais e escolher mais a partir do neocórtex. À medida que isso vai acontecendo, à medida que eu vou meditando todos os dias ou um pouco durante a semana, mesmo que seja 10 minutos, à medida que eu vou meditando, para quem não sabe meditar, vai lá no YouTube, tem o Zazen, a meditação Zazen, que a monja Koen traz, a partir do Zen Budismo. Vocês vão ver muitas orientações ali gratuitas. Tem a meditação que esqueci agora qual que é o instituto, do Paramahansa Yogananda traz. Também tem gratuito. Dentre inúmeros outros ali que acabam instruindo sobre a meditação. Então, tá tudo gratuito, disponível na internet. Então, se eu não meditar um pouco, se eu não trabalhar de maneira consciente a transcendência do meu interior,
de preferência com instrução e ajuda de um profissional da saúde qualificado. Se eu tenho em mim necessidades que me levam a bancar e a manter a postura de guerreiro, de ter mérito por desenvolver as coisas por conta própria, isso vai ter problemas na minha vida. Nesse momento que a gente está falando de transcendência de padrões, eu super sugiro, e eu vou falar isso todas as aulas que esse tema vier à tona. Super sugiro, oriento e recomendo que vocês usem os profissionais que existem por aí. Contrata um, se não se identificar com ele, vai atrás de outro, se não se identificar, vai atrás com outro. De repente, os profissionais exercem a mesma técnica, mas uns não são tão bons assim quanto outros, para você, por causa de você se identificar. Veja até onde a técnica te levou, vai para outra técnica, experimenta até onde ela vai te levar. Então, a busca incessante. Tenha isso como uma rotina semanal, não como momentos pontuais. Então, se você faz uso disso, se você faz uso da meditação, se você faz uso de um lazer bem colocado, vou fazer um esporte de vez em quando para poder espairecer minha mente, fazer uma caminhada no bosque, ter o meu momento de contemplação na natureza, ter aquele momento que eu vou colocar os pés na terra, as mãos na terra para poder me envolver, experimentar esses momentos de plenitude, esses momentos de contemplação, esses momentos de calmaria. Se a gente não tiver tudo isso, dificilmente nós iremos fortalecer o neocórtex a ponto de construir lapsos de momento, lapsos temporais para refletir a respeito dos comportamentos instintivos. Isso é muito legal quando começa a acontecer. Uma atitude vem subindo, o corpo vai se aquecendo, a gente vai sentindo as percepções, né, acontecerem, e aí de repente a gente já deduz aquilo que gostaria de falar, a gente já deduz a reação que a gente gostaria de fazer, mas aí tem um lapso de um tempo consciente para poder entender e interpretar. E isso é um lapso de segundos, é muito rápido, mas é o suficiente para a gente barrar aquele comportamento, para a gente barrar aquilo que a gente iria dizer, para a gente barrar a tomada de decisão, barrar a linha de raciocínio e se comportar diferente e fazer uma escolha diferente. Mas isso é uma construção. E é uma construção que não é da noite para o dia, é uma construção que exige, sim, dedicação, disciplina e esforço nessa mudança interior, nessa reforma íntima consciente. Parando para pensar, mente consciente, subconsciente e inconsciente. As estruturas do cérebro que estão ligadas, eu acho que é isso. Eu vou fragmentar essa aula por slide, o assunto é denso. Nos próximos slides, eu volto fazendo um resumo da aula anterior para irmos avançando. Espero que eu tenha conseguido contribuir um pouquinho aqui para o esclarecimento para vocês. A aula que vem eu vou tentar trazer vários exemplos práticos, exemplos clínicos que mostram exatamente esse perfil de comportamento. Na verdade, para a gente encerrar a aula, eu posso deixar um exemplo aqui de maneira mais rápida, para vocês já ficarem com esse cheirinho, né, para a próxima aula. Um caso clínico. Conforme eu disse pelo Instituto, nós acabamos atendendo, nesses últimos anos, uma boa parte da população de Altinópolis e região, tudo com anamneses formadas, tudo com registros arquivados, e um caso muito especial que eu tive o prazer de atender foi um homem
que ele estava na faixa dos seus 40 e poucos anos, estava em crise, estava em depressão. Esse homem tinha uma carreira já bem estabelecida, um patrimônio já construído, uma empresa ao qual ele tomava conta, filhos para criar, porém se encontrava em um barco afundando, indo de mal a pior, pelo seu emocional não transcendido. Então, esse foi o caso que chegou. Esse homem, ele perdia um relacionamento após outro, estava vindo de uma separação conjugal, de um matrimônio, e estava vindo de uma separação posterior de um novo relacionamento que ele tentou construir após o rompimento do matrimônio. Estava tendo problema com seus filhos, estava tendo problema de ereção, estava tendo problema de não conseguir bancar a empresa, não conseguia sair sequer para conversar com os funcionários. A mente dele estava em looping, sempre com foco nas mulheres que ele havia perdido. Nesse caso, em questão naquele momento, o foco estava nessa última mulher que ele estava perdendo. Ela não estava querendo saber mais dele. Começamos então o tratamento, começamos então as conversas e ele foi soltando, se abrindo um pouco mais. No caso, as nossas sessões eram feitas com reiki e com equipamentos dentro da linha quântica, equipamentos para poder tratar o emocional, equipamentos para poder tratar a parte biológica, tratar no sentido de estímulos, de harmonização. Por aí vai. Então ele começou a se abrir e acabou confessando de que um vício que ele tinha era da traição. Ele não falou com essas palavras, mas eu que estou encaixando. Vício por quê? Tinha uma emoção, uma força mais forte dentro dele, que fazia com que mais cedo ou mais tarde ele procurasse uma outra mulher fora do relacionamento, e por mais que ele soubesse das consequências disso, por mais que ele não quisesse fazer isso, por mais que ele estivesse vivendo as consequências disso na vida dele e sofrendo absurdamente por isso, ele não conseguia frear esse comportamento. Ele não conseguia frear essas escolhas. E as mulheres dele, as que passaram pela vida dele, mais cedo ou mais tarde, acabavam descobrindo. Então ele sofria e estava sofrendo muito com tudo isso. Estava sofrendo muito por não conseguir se comportar diferente, estava sofrendo muito pelo resultado das mulheres que ele estava perdendo uma após outra, sofrendo muito por não poder visitar os filhos, sofrendo muito por não conseguir dar conta da sua própria vida, a mãe que estava tendo que cuidar dele, e sofrendo muito por não conseguir dar sequência na empresa. Então, prestem atenção. Isso é a parte consciente. Isso é onde está o nosso raciocínio lógico. É a superfície do iceberg. É o que nós conseguimos ver. Agora, o que mantém esses padrões, esse é o ponto que precisa ser investigado e que precisa ser transcendido. Indo com ele e avançando, chegamos à idade de 10, 11 anos, que ele teve um problema, não lembro agora se foi com um tio, com quem foi, ele foi assediado. Ele teve problemas, não entendi a profundidade disso, mas ele teve problemas ali sexuais de abuso. Não sei qual a intensidade disso. Era um assunto que trazia enorme sofrimento para ele, que trazia
enorme vergonha para ele e que, por isso, era uma memória tão traumática que ele não queria voltar nela. Ele não queria reviver isso novamente. Porque quando nós pensamos nessa situação, nós revivemos algumas das emoções, nós revivemos algumas das imagens, nós revivemos, a depender das pessoas, conseguem reviver cheiro, conseguem reviver cores que foram arquivadas, cenários, conseguem reviver muitas coisas. E ele não queria pensar nisso para não ter que reviver aquilo que na infância, pré-adolescência dele, foi ponto de muita dor e muito sofrimento. Mas era, nessa situação, a base fundamental que mantinha ele na traição, que mantinha ele na disfunção erétil. Por quê? O sexo, para ele, naquele momento, foi registrado com sofrimento. Olha que legal. Ao invés dos... Gente, legal que eu estou falando como a dinâmica funciona. É óbvio que a situação dele não estou chamando de legal, e é óbvio que eu me solidario, eu tenho compaixão e empatia. Não consegui falar a palavra. Então, o sexo, naquele momento, para ele, a nível de subconsciente, ele foi registrado com dor e sofrimento. Ao passo que, para algumas pessoas, o sexo é registrado com prazer, alegria, com coisas positivas. No caso dele, foi registrado com dor e sofrimento. Então, toda vez que ele optava por isso, o subconsciente dele materializava na vida dele dor e sofrimento. Então, como que os resultados serão diferentes? Tem mais coisa envolvida nisso aí. Estou trazendo só uma pitada de cheiro para vocês entenderem um pouco de como funciona o nosso subconsciente. À medida que essa emoção está pulsando no nosso interior dessa maneira, a tendência é de nós materializarmos algo semelhante. Na lei de campo eletromagnético vai ficar mais claro isso. Então, essa memória primitiva, essa memória de dor, de sofrimento, ela acaba participando a nível inconsciente na manifestação dos resultados na vida dele. Essa é a causa da disfunção erétil, depois eu posso explicar isso melhor. Essa é a causa daquela força que ele falou que é maior do que ele, que vem para impulsioná-lo para a traição. E os resultados disso são os resultados de dor e sofrimento que ele experimenta, que estão coerentes com essa memória que está arquivada. Perfeito? Nesse ponto, a dificuldade e o desafio dele seria de encarar esse trauma para levar luz para esse trauma, para poder perdoar aquilo que tem que ser perdoado, para poder entender aquilo que tem que ser entendido, expandir a consciência, para captar ali a causa e consequência de uma maneira mais ampla, principalmente a nível espiritual, para poder liberar a memória a partir do perdão. É um mega desafio. E nesse caso, o direito de escolha é somente da pessoa. Nesse caso dessa pessoa, ele acabou escolhendo não olhar para isso. Não sei como foram os resultados dele depois dessa conversa. A partir do momento que ele escolheu não olhar para isso, eu não tinha muito mais o que fazer. Então, eu não sei qual foi o desfecho desse caso, mas estou trazendo para vocês um exemplo de como as coisas se comportam. E é com esse mesmo olhar que a gente vai espelhar
a compreensão para os padrões que os bandidos fazem, para os padrões que os criminosos têm, para os padrões que as pessoas próximas a nós, que nos ferem, têm. Isso ajuda a criar empatia. Isso ajuda a criar compaixão. Porque eu começo a questionar. Poxa, um estuprador, ele sabe exatamente o que espera ele na cadeia se ele estuprar alguém. Vocês sabem melhor do que eu que um estuprador não é bem visto nem pelos criminosos na cadeia. E que os criminosos na cadeia judiam demasiadamente dos estupradores. E mesmo assim, o estuprador, sabendo que ele pode ser pego um dia, sabendo o que irá acontecer com ele, não consegue conter o seu impulso. Então eu já começo a levar para vocês a seguinte linha de raciocínio. O que será que está armazenado no subconsciente dessa pessoa em questão de dores, em questão de sofrimento, em questões de memórias traumáticas, sejam elas dessa vida ou de outras, independente de quando ela foi registrada. Mas o que será que tem dentro dessa caixa de Pandora que essas pessoas carregam, que acabam impulsionando-as para essas atitudes graves em sociedade? E isso não quer dizer que eu tenha que concordar com as atitudes, comportamentos e escolhas dessas pessoas. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não quer dizer que eu concorde, não quer dizer que eu preciso aceitar tudo isso aí. Aceitar no sentido de ser conivente com isso. Mas quer dizer que se eu mudar as lentes, as minhas lentes que eu enxergo a realidade, para essas lentes com mais amplitude, eu posso trazer esses questionamentos para poder criar um olhar de empatia, para poder criar um olhar de compaixão, de modo a compreender essas pessoas para poder ajudá-las. Ou, caso contrário, para poder levar para dentro de mim o perdão a quem precise, seja o perdão para mim mesmo, para tirar uma culpa que eu carrego, para tirar uma vergonha que eu carrego, ou seja, para pessoas que me fizeram mal e que eu ainda guardo ressentimento com elas. A partir dessas conversas, a partir dessas explicações, a partir desses olhares, a gente consegue quebrar muito do julgamento que nós carregamos. A gente consegue quebrar muito do olhar condicionado a uma vida material, com causas e consequências limitadas a 80, 90 anos, numa existência que é infinita, uma existência que é maior do que eu posso conceber. Então, na aula que vem, eu vou esclarecer mais essas coisas, vou trazer mais argumentos para vocês, vou trazer mais um olhar mais crítico a partir de um novo slide. Espero que eu tenha conseguido contribuir com alguma coisa. Fica aqui meu beijo, meu abraço, minha gratidão por estarem comigo hoje. Até a próxima.